Olá, a indústria está on e eu, Sandra Persen, estou on conversando com vocês e hoje um assunto muito especial. Você conhece a indústria de cortumes? Esse é o assunto de hoje que nós vamos conversar com uma pessoa que eu particularmente gosto muito, que eu tenho maior honra de receber aqui Obrigado. hoje no nosso podcast, que é o nosso vice-presidente da FIEG, presidente do Sindicato das Indústrias de Cortumes e Correlatos do Estado de Goiás, Emílio Bittar. Tudo bom, vice-presidente? Olá, muito bem, obrigado, Sandra. Prazer estar com vocês. Que bom, uma honra nossa recebê-lo aqui. E hoje nós vamos falar sobre essa indústria de cortumes. É uma indústria que ela é muito representativa no estado de Goiás. Ela tem 85% dos seus produtos exportados e enriquece muito o nosso estado de Goiás. Você vai saber tudinho sobre esse assunto, sobre tudo que é produzido aqui no estado de Goiás por essa indústria tão pujante. É rapidinho, é só rodar a vinheta e a gente já volta. A indústria está on e eu, Sandra Persen, estou on conversando com vocês e recebendo o nosso vice-presidente da FIEG e presidente do Sindicato das Indústrias de Cortumes e Correlatos do Estado de Goiás, o Sindicortume, Emílio Bittar. Emílio, eu queria que você começasse falando para a gente da representatividade. Que indústrias são essas que fazem parte da indústria de cortumes aqui no estado de Goiás? Olha, nós temos as indústrias mais importantes, os players mais importantes do Brasil, instalados também em Goiás. Nós temos o Centro Couros, a JBS com 3 indústrias em Goiás, a Coming, a Sensil, temos também o Curtume em Porangatu, em Umas. São indústrias que eu digo sempre, são recicladoras, indústrias que buscam a matéria-prima couro nos estabelecimentos de abate, nos frigoríficos, e trazem para transformar essa matéria-prima que poderia ser um malefício para o meio ambiente e até para a sanidade humana, transforma em um produto muito nobre, que é o couro bovino. De que forma que esse couro é trabalhado? Porque muita gente não entende, por exemplo, o que faz essa indústria de cortume. Olha, talvez ao que as pessoas, ou grande maioria das pessoas pensam, a indústria de curtume no Brasil e no mundo, ela recicla essa matéria-prima e ela, de uma maneira bastante cuidadosa, ela pega esse couro, transforma com técnicas moderníssimas esse produto que vai para estofamento residencial, estofamento automotivo, sapatos, bolsas e vestuário. Já se ouviu ao redor do mundo alguma frase assim: nossa, matou um animal para a retirada do couro? Não. Na verdade, os animais, sejam eles os bovinos, aves, peixes, eles são criados para proteína e dar de comida ao ser humano e alimentar o mundo inteiro de proteína. O subproduto destes, que não vai matar um boi por causa do couro, vai matar o boi por causa da carne, mas o couro está ali à sobra. E nós transformamos esse couro em um produto muito benéfico à sociedade, e aí eu posso dizer totalmente biológico. Ao contrário dos seus concorrentes, que eu não quero citar também, cada um faz o seu trabalho. Mas é um produto totalmente biológico que hoje, nos moldes que é tratado e é curtido, ele não traz malefício nenhum ao meio ambiente. É justamente isso que eu queria falar com você. As indústrias de cortumes, às vezes, elas são confundidas com indústrias clandestinas, né? Mas elas, principalmente por lidar diretamente com exportação, não só com exportação, mas com comércio de uma forma geral,
as práticas de ESG, elas são muito bem-vindas, né, nessa produção. De que forma que hoje, você estava me contando recentemente que a água que é captada para a sua indústria, ela sai mais limpa, ela é devolvida ao meio ambiente mais limpa do que ela entrou. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para os nossos espectadores. Sandra e todos que nos ouvem, na verdade, a indústria de curtume hoje não é só... nós não temos, além da vontade própria, nós não estaríamos no mercado se não fosse as práticas socioambientais que nós somos obrigados a fazer. É até bom dizer assim, obrigados pelo mercado. Hoje, 85% de toda a matéria-prima couro do Brasil, ela é exportada. 15% fica no mercado doméstico e 85% vai para o mundo, para diversos países. Esses países, eles exigem que nós, no caso a ESG ou ESG, muito mais forte do que a ESG, a gente comprove o cuidado, o tratamento ao couro, o tratamento ao meio ambiente e o reciclo das águas. Deixa eu te dizer uma coisa mais correta. 90% da água que eu capto 85% também o número, que da água que eu capto eu reciclo, eu uso de novo. Eu filtro, limpo e reuso. 60% no processo de industrialização e os outros 35% para lavagem do pátio, de caminhões, de tudo mais. Então, hoje, o volume de água gasto ele é muito menor. Aquilo que eu te disse é verdade. Hoje, no caso da nossa indústria, nós captamos de um córrego, que aqui em Goiás nós chamamos córrego, mas são águas que a gente capta e que tem problemas de coliformes fecais. Quando a gente trata essa água e devolve, e aí as análises são feitas a jusante e a montante, é verificado isso pela própria autoridade ambiental. No caso do setor couro, é o nosso setor, nós temos uma certificadora inglesa, LWG, Leather Working Group, que se eu não tiver essa certificação, eu também não consigo vender para as melhores ou as principais marcas que usam couro no mundo. Então, hoje, além de nós estarmos com a ISO, trabalhar ISO 9000, ISO 14000 e ESG, nós temos uma certificadora setorial que todas as empresas que exportam no Brasil couro têm que ter. Agora, você imagina como é feito, os próprios ingleses, com mais uns terceirizados brasileiros, vão até a nossa empresa, passam uma semana verificando tudo. A questão, até devo dizer, 80% é a questão ambiental hoje, que é a exigência mundial, os outros 20% são divididos em social e, claro, estabilidade de mercado, ética, compliance. Então, é um setor bastante cuidado. Qual que é a confusão que o povo em geral faz? Porque um curtume geralmente tem cheiro. Sabe por quê do cheiro? Porque as águas são retidas para tratamento. Não é que o couro fede. Não, o couro é igual a carne. Não é que quando você trata o couro e ele está em estado curtido, sobra aqueles banhos que foi os produtos utilizados. E para você tirar os gases, as impurezas desse banho e devolver a água por corpo hídrico de uma maneira bem limpa, você gera esse odor. É uma analogia com o catalisador do carro, que antes não tinha, e você respirava o monóxido de carbono. Eles inventaram o catalisador, tem um cheiro, mas aquele cheiro ele é desagradável para o odor, mas não para a sua saúde. Entendi. Então, assim, todos esses processos são monitorados. De que forma, Emílio, que hoje o setor, você é o presidente do sindicato, de que forma que o sindicato orienta essas empresas a adotarem essas mesmas práticas, por exemplo, que a sua empresa adota? Olha, Sandra, o sindicato, e não só eu presido o sindicato e meus pares, toda a diretoria e todos do que dele participam, a gente tem um pensamento comum que a empresa que não quer seguir exatamente o que pede a legislação brasileira relativamente ao meio ambiente, pelo menos essa a gente exige lá. E também as boas práticas de ética, a gente nem quer
que não é que a gente não quer que esteja sindicalizado, fica parecendo que está... Não, todos são convidados, mas a gente exige isso. Por quê? Porque quando eu vou defender qualquer colega perante os órgãos ambientais ou qualquer autoridade, seja ela quem for, eu tenho que estar com a razão. Errar, todo mundo erra. Pode acontecer um acidente no curtume, pode arrebentar uma mangueira, isso é normal. Mas nós sabemos as empresas que fazem. Então, a gente passa a orientação seguinte: por favor, vamos todos trabalhar juntos para a gente mostrar para toda a sociedade, todos os órgãos que são fiscalizadores, que o nosso setor é responsável, faz tudo bem, faz tudo correto. É isso que a gente faz. E outra coisa que o setor não quer. Hoje, a despesa para fazer um tratamento de efluentes no curtume ela é muito alta. Nós não queremos que uma indústria não faça esse tratamento e ainda tenha uma concorrência desleal conosco, porque certamente o produto dele na venda vai ser mais barato do que o nosso. Então, nós combatemos isso, nós não aceitamos isso e nós queremos realmente cuidar do meio ambiente, primeiro pela nossa consciência e o futuro da nossa geração, mas também respeitando as exigências legais. Agora, qual que é a representatividade desse setor aqui no estado de Goiás? Porque é um setor pujante aqui no estado de Goiás, né? Olha, o Brasil abate 45 milhões de cabeças de gado. Nós somos hoje o segundo maior rebanho do Brasil, né? Goiás. E esse ano os abates estão enormes. Nós damos aqui em Goiás ao redor de 8 mil empregos diretos. E a nossa indústria, e não vou nem falar de indiretos, mas a nossa indústria movimenta volumes expressivos de serviços, desde fretes, correios, e todo tipo de serviço que uma cidade oferece. Essa indústria tem uma necessidade de manutenção absurda. É uma indústria muito corrosiva, porque o couro carrega sangue, o sangue é corrosivo. E nossos produtos também são. Então, a manutenção da empresa dessa é um dos maiores custos que a gente tem. E ela toda é buscada no município que a gente está. Na comunidade local. Na comunidade local. Então, nós temos muitos terceirizados que são oficinas, refeições. Eu acho que, como a maioria das indústrias, é uma indústria que além de... Eu brinco muitas vezes, eu digo, olha, nós somos um pouquinho os urubuzinhos aí do setor, porque a gente pega uma matéria-prima que poderia ser só problema e a gente transforma isso numa riqueza enorme no lugar, na região que a indústria está implantada. E quais são os principais desafios dessa indústria agora, com inteligência artificial, com essa alta tecnologia que tem vindo a todo momento? A indústria de curtume, especialmente, né? Ela se faz necessária. Essa tecnologia ela é muito bem-vinda nesse tipo de indústria. Sandra, devo confessar que nós estamos com uma preocupação muito grande a nível internacional. A comunidade europeia está exigindo, a partir de janeiro, uma rastreabilidade que, com toda sinceridade, não vai dar tempo de eu explicar, é impossível fazer. Nós tivemos uma reunião agora na Itália e com a Associação Nacional Italiana de Curtidores, que é a associação mais forte do mundo, e devo dizer que a Itália é o maior exportador de couro do mundo, couro acabado, apesar de produzir muito pouco, né? Ela compra do mundo todo, do Brasil, dos Estados Unidos, matéria-prima, e de vários outros países, e ela, então, concentra a maior exportação de couro e de um couro de bastante qualidade. Eles estão na vanguarda, realmente. O que acontece é que as autoridades, sem ter um conhecimento profundo, estão exigindo coisas, principalmente do Brasil, uma rastreabilidade que a gente já tem muito boa, mas uma impossível de conseguir. Se eles não mudarem essa legislação, a partir de janeiro, pode ser, nós estamos preocupados, o setor está preocupado, não é só o nosso setor, mas a cadeia em si está muito preocupada com isso. Os desafios, realmente, no Brasil, que nós precisamos ter, é em vários setores.
Por exemplo, a questão de mão de obra da indústria. Nós estamos vivendo o mesmo dilema. Eu não sei por que o Brasil demora tanto a agir. Nós estamos com falta de mão de obra especializada, implementando a inteligência artificial sim, mas o que a gente gostaria, toda a indústria, é de oferecer emprego. E hoje a gente está trabalhando, a empresa do couro, ela é difícil a automação, ela é muito manufaturada, ela é muito feito com as mãos. Mas nós estamos gastando muito dinheiro para tentar automatizar essa empresa e diminuir a mão de obra. Mas não é diminuir para buscar mais lucro, de forma alguma, porque nós não estamos conseguindo mão de obra. E eu acho que todos os segmentos, os nossos colegas da Federação das Indústrias e do Fórum Empresarial de como um todo no estado de Goiás, têm sentido essa necessidade. Por isso que eu acho que o Brasil deveria acordar para isso. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Posto de gasolina já devia ter o self-service. Eles tiraram isso para dar mais emprego, né? Mas eu acho que hoje postos de gasolina poderiam ser igual nos Estados Unidos e o próprio condutor abastecer seu veículo. Você fala isso para disponibilizar pessoas para poder executar outros tipos de serviço. Eu estou dando um exemplo para que o governo federal, as nossas câmaras dos deputados e o Senado, ou seja, o parlamento brasileiro, acorde, esse foi só um exemplo, acorde para tomar decisões que são fundamentais para o setor industrial do Brasil. Quando a gente fala em agregar valor no Brasil, deixar de ser exportador de matéria-prima e agregar valor, que é o que nós gostaríamos, de vender o produto manufaturado, todo acabado, a gente se reúne e fala, você tem coragem de fazer essa proposta? Onde você vai conseguir mão de obra? Hoje nós estamos vivendo esse dilema. Primeiro, isso é uma opinião minha, pelo assistencialismo, que está muito grande. Mas eu não vou entrar nessa seara, que não é esse o motivo aqui. Mas a gente tem que tomar algumas medidas para poder que a agregação de valor no Brasil, a verticalização das indústrias, no caso do couro também, sejam possíveis, tendo o primeiro quesito para isso, que é a mão de obra. E qualificada, que é um trabalho que o Sistema S, o SESI, Senai, faz muito bem. Emílio, agora eu queria que você falasse um pouquinho de você. Você é um empresário do segmento, do setor de costume, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás. E as pessoas que estão em casa, que estão te ouvindo, queriam saber um pouquinho de quem é essa pessoa, né? O que te levou para o setor de costumes, qual que é a sua história com a sua empresa? Eu digo sempre que cada um tem uma história, né? Eu, com 17 anos, conheci, a gente chamava de salgadeira de couro, um senhor que comprava couro em Goiás, salgava e vendia para o Rio Grande do Sul, onde estavam os principais costumes do Brasil. Eu trabalhei 3 meses com ele e ele falou, Emílio, eu vou vender minha empresa. E eu falei, olha, eu poderia comprar. Eu acho que ele ficou assim, eu e meus irmãos. E nós conseguimos comprar, ele deu um prazo para pagamento. E nós entramos para dentro da empresa. Eu, na época, entrei sozinho. E com 2 anos, meus irmãos já estavam comigo, que o motivo do crescimento tudo foi com eles juntos, claro. Sempre a equipe, né? E eu passei por diversas situações, né? Claro, todo empresário. Eu até vi esses dias dizendo o empresário, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico. E empresário vive com esse fantasma. Mas eu sei que na década de 90, eu comecei com 17 anos. Com 18 anos eu ganhei da minha mãe um presente de aniversário, foi minha emancipação, porque precisava ter 21 anos para poder constituir empresa. Então, com 18 eu constituí a empresa, que fazem agora 42 anos. E no início eu vou contar só um exemplo do que eu fiz. No início da década de 90, as empresas de calçado no Brasil tiveram um problema, migraram toda a nossa produção de calçado para a China. E então, meus clientes do Rio Grande do Sul vieram muitos a falir. E eu quase fui junto com eles, perdi muito dinheiro na mão deles. Claro que eu entendo, não foi propositadamente, foi uma questão de mercado. Então, eu peguei minha pasta e a primeira viagem que eu fiz foi para Hong Kong, sem acreditar que eu falava inglês. Eu tinha feito inglês, mas nunca pratiquei. E naquela ansiedade, comprei um tradutor no Free Shop, fui para Hong Kong só na minha primeira viagem
E o meu irmão falou, e o que você vai fazer? Eu falei, vou trazer pedido. Ele falou, e se você não trouxer? Eu falei, não, vou ter que trazer, senão eu não volto. E fui, trouxe um pedido de 2 containers, se não me engano. De lá eu fui para a Espanha, sempre procurando os sindicatos de curtumes de cada local. E comecei a exportar dessa maneira. Sozinho, com a pasta na mão, encarando um inglês. Até agradeci primeiro a Deus, né, e até a minha mãe, porque ela me colocou na escola de inglês e falou, você vai ter que fazer. E era conhecida aqui em Goiás, a Flora. Uhum. Então, e assim foi. Eu sempre fui muito determinado. Eu vejo assim mesmo, sem falsa modéstia, a determinação de sempre acreditar que daria certo e que dá certo, quando a gente acredita. Acredita e age. Então, é ação, confiança. Ação e confiança. Gosto muito de estar no meio do setor produtivo. Para mim é um presente estar participando da FIEG, onde eu tenho pares que me acrescentam muito. A federação, os presidentes, os funcionários, todos os colaboradores aqui têm um pouco para dar. É incrível. Em todo lugar. Então, quando eu estando aqui, eu levo muito para mim e para minha empresa também. E eu procuro retribuir, dando do meu tempo também para estar atuando no sindicato, como atuando na FIEG. E o que, na sua opinião, o que o empresário ganha quando ele se associa a um sindicato? Olha, isso é que eu acho até que a gente tem que, nós, dos sindicatos, temos que melhorar essa comunicação. Ganha muito. Você sindicalizado, você não está sozinho. A voz, eu levar, em qualquer situação, eu levar a voz da minha empresa sozinha, em qualquer situação, é diferente quando eu levo ela, o sindicato leva essa voz para mim. Então, na verdade, não é só quando a gente precisa, é quando a gente quer também alcançar algo. Porque as pessoas pensam assim, se eu precisar da autoridade do meio ambiente ou do governo, o sindicato vai atuar sim, mas ele também, o sindicato procura novas tecnologias, procura inovações, procura a IA, inteligência artificial. Esse tipo de ação que traz também a voz de cada empresa coletivamente é que o empresário deveria entender o tanto que é importante para os seus negócios. Eu já ouvi, tempos atrás, um sindicalizado, claro que nunca vou dizer, eu não dizer assim, eu prefiro comprar 20 sacos de cimento que pagar uma contribuição do sindicato. E depois ele voltou atrás. Ele se arrependeu do que falou. Porque ele falou assim, realmente o sindicato é que nos permite também evoluir com as nossas empresas. E essa força do sindicato, com essas demandas atuais, com essas demandas de tecnologia, com essas demandas que são coletivas, a tendência é que eles fiquem mais fortes, né? Sem dúvida. Eu acho que tem tantas ações, e quando todas as empresas participam mesmo, tiram um pouco do seu tempo para os seus colegas do sindicato e trazem ideias, trazem sugestões e falam, olha, vamos fazer isso juntos, é outra repercussão, é outro o resultado. É outro resultado. Então, é muito importante que tudo seja feito através do sindicato. Eu optei por minha empresa não fazer nada isoladamente. Eu sempre posso até fazer alguma ação isolada, mas com o sindicato junto. A força de um é a força de todos. Exatamente. Emílio Bittar, vice-presidente da FIEG e presidente do Sindicato das Indústrias de Curtumes e Correlatos do Estado de Goiás. Muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer conversar com você. Eu agradeço você, Sandra, toda a sua equipe. É muito bom o trabalho que você vem fazendo. Eu agradeço. Obrigado. Obrigada. E a Indústria Está On fica por aqui. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a indústria de curtumes em Goiás. E qualquer novas informações que você precise, deixe seu comentário, fale com a gente, entre em contato. E na próxima semana a gente volta com mais informações e novidades. Fique ligado.